Uma boa noite, graça e paz. Realmente é um privilégio poder estar novamente com os amados. E sempre quando eu estou juntamente com minha família, junto com os irmãos, nós somos abençoados pelo contato, pela unidade. Sempre esta igreja tem dispensado sobre a minha família, sobre a minha vida, bênçãos do Senhor. Pastor Ezequias, pastor Léo, pastor Macário e os nossos amigos aí a qual eu tenho mais contato, nossos irmãos, sempre têm me ajudado, sempre têm verdadeiramente me apoiado. Eu os tenho como verdadeiros amigos mesmo. Pastor Ezequias tem me ajudado muito, e além de ser também o meu professor, né, de pregação expositiva. Então é um desafio, né? Hoje ele não está, né? Mas certamente é um desafio, né? Nós sabemos que estamos aqui para pregar a palavra do nosso Deus, e verdadeiramente esta igreja, os irmãos, têm acrescentado muito à minha vida. Trouxe até para o púlpito, falei com o pastor Léo, e uma dessas bênçãos, né? Acabei de ganhar aqui, ó, este livro maravilhoso, O Pastor Imperfeito, né? Que o pastor perfeito, nós sabemos quem é o nosso Senhor, né? E certamente este livro aqui fala aos nossos corações como ministros do Evangelho. E verdadeiramente, quanto mais a gente vai estudando a palavra de Deus, o Senhor vai se revelando a nós, nós vamos verdadeiramente vendo a nossa total dependência do Senhor. E que maravilha, irmãos, podermos ser dependentes do Senhor. Que maravilha. Num tempo de rebeldia, num tempo de pessoas longe de Cristo, longe do Senhor, nós, como povo de Deus, podermos dizer que somos dependentes do Senhor, é muito bom. Ter paz com Deus é aquilo que todos nós precisamos e em Cristo vivemos, né? Então é muito bom. Pastor Léo, quando nos anunciava, falou que nós já estamos acostumados. A questão de acostumar, irmãos, é a gente não querer ir embora, né? Então temos essa dificuldade. Mas realmente tem sido, vou colocar aqui embaixo, realmente tem sido muito bom o convívio com os amados. Tive o privilégio de estar com os irmãos ali no encontro de casais, né? E foi em julho, né? Dia 8 de junho ou julho. Então foi muito bom estar ali com os amados naqueles 2 para 3 dias que tivemos ali, e certamente foi bênção também para mim e para minha esposa estar ali juntamente com os demais casais e com esta amada igreja. Vamos meditar na palavra do Senhor esta noite. Convido aos amados a abrirem suas Bíblias nos Salmos de número 130. Certamente um salmos conhecido, e particularmente dentro de todo o saltério, que é maravilhoso, um dos salmos que me chama muito a atenção. Fala muito mesmo ao meu coração. Salmos de número 130. Eu estarei lendo aqui na minha versão, que é Almeida Revista e Atualizada. E diz assim a palavra do nosso Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção, e ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Ah, Deus, quão dependente nós somos de ti, Senhor. Como a tua palavra fala aos nossos corações, Deus. E nos ajude, ó Deus, a vivermos nesta dependência, ó Deus, da tua palavra. Ó Deus, abra a nossa mente, o nosso coração, Senhor, para que mais esta noite, ó Deus, o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Não deixe que nada, nenhuma desatenção, ó Deus, venha tirar o foco, ó Deus, esta noite, Senhor, que é de adorarmos ao Senhor, que é de ouvirmos, ó Deus, a tua voz. Ah, Pai, muito obrigado, Senhor. E eu me coloco, ó Deus, nesta dependência esta noite, Senhor, imperfeito que sou, como a capa deste livro, ó Deus, mas, ó Deus, buscando, ó Deus, em Ti, Senhor Deus, sem mérito algum, ó Pai, poder proclamar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amados, Salmos, tenho certeza que de conhecimento da maioria aqui, sabemos que temos as divisões dos Salmos, né? E este é um dos salmos conhecidos como salmos de degrau, de romagem, o salmo do peregrino, né? E como parte de um grandinário, né? Como nós sabemos que são os salmos, dentro desse saltério todo, de todos esses salmos, esses salmos eram cantados principalmente pelo povo de Deus, né? Na sua peregrinação, quando eles iam adorar ao Senhor em Sião. E geralmente eles faziam isto quando estavam indo para as festas judaicas, né? Como a Páscoa, como a festa da colheita, como a festa do tabernáculo. E é interessante que esse salmo também, juntamente com outros 6 salmos aproximadamente, eles também são conhecidos como salmos penitenciais, né? Ou seja, são salmos onde o autor ele derrama o seu coração diante de Deus em arrependimento pelo seu erro, pelo seu pecado, e mostra também uma disposição em pagar por esse erro, por esse pecado. Então é conhecido também como um salmo penitencial. Nós não sabemos quem é o autor desse salmo especialmente, e diferentemente, por exemplo, de outros salmos, até mesmo do Salmo 129, o anterior, que é conhecido como um salmo imprecatório, né? Ou seja, é um salmo onde o autor ele clama a Deus que traga punição aos inimigos, né? Aos seus inimigos, então é chamado de salmo imprecatório. O salmista ele clama ao Senhor para que mande punição ao povo inimigo. E então, diferentemente desse Salmo 129, por exemplo, que são um dos salmos imprecatórios, no caso desse Salmo 130, o que atribulava ao salmista não eram os inimigos, mas era ele próprio, juntamente com seu pecado. Essa era a questão do salmista. Diferentemente dos outros salmos imprecatórios, não era uma tribulação vinda do inimigo, mas ele mesmo era o problema, juntamente com o seu pecado, como falei. Então, amados, o que esse salmo nos revela é que o autor ele está atribulado, ele está com o seu coração pesado, e ele busca o quê? O perdão de Deus. Ele vai clamar aqui por perdão de Deus. E eu separei aqui uma grande ideia para nós pensarmos esta noite, que diz assim: o clamor da alma abatida que espera confiadamente na misericórdia e na graça de Deus.
o clamor da alma abatida que espera confiadamente na misericórdia e na graça de Deus. Está até ali no telão também. E eu fiz algumas divisões aqui, já vou antecipar para depois nós vermos, né, dentro da palavra de Deus. Do verso 1 ao verso 4, o clamor consciente a Deus. O verso 5 e o verso 6, a expectativa confiante pelo perdão de Deus. E o verso 7 e 8, a certeza de misericórdia e redenção para com todos aqueles que creem no Senhor. Então nós vamos estar vendo isso. E amados, ele começa este salmo com uma total consciência, por isso que eu coloquei de 1 a 4, o clamor consciente a Deus, porque ele começa este salmo demonstrando uma total consciência do seu estado, da sua condição. Por isso ele começa este salmo expressando: é das profundezas que eu clamo. Ele sabe aquilo que ele estava vivendo, ele sabe a sua condição. Então ele já começa dizendo: Senhor, é das profundezas que eu clamo a Ti. É desse lugar que eu estou clamando ao Senhor. Essa é a minha condição. E nesse contexto da palavra de Deus, principalmente dos salmos, quando se fala em profundeza, em abismo, em vale, o rei Davi, que gosta muito de usar essas palavras nos seus salmos, né? Nas suas autorias dos seus salmos, quando se fala em profundeza, vale e abismo, sempre está se referindo a calamidades extremas. É sempre nesse sentido, como alguém que está submergindo, como verdadeiramente alguém que está em lugares escuros, solidão. Então, quando o salmista ele vem expressando isso, é das profundezas. É como se eu estivesse submergindo, sozinho, em lugares escuros. Esse é o sentimento do salmista. E é um clamor consciente, amados. É porque o seu clamor tem um alvo, tem uma direção. E essas profundezas também, no popular aqui mais conhecido, verdadeiramente ele estava no fundo do poço. Ele estava se sentindo nessa condição. Senhor, eu estou clamando, é do fundo do poço, não tem mais para onde ir. Então nessa condição ele clama ao Senhor. E como falei, ele é um clamor consciente, porque o seu clamor ele tem um alvo, tem uma direção. E guardem isso, queridos, o salmista ele estava em uma tempestade na terra, mas os seus olhos estavam voltados para o céu. Seus olhos estavam voltados para o céu. É como se das profundezas ele olha para o céu: Senhor, é a Ti que eu clamo. É do lugar, é da situação que eu estou vivendo, é que eu consigo ver somente o Senhor para quem eu possa clamar. É o clamor, amados, de alguém que conhece o Senhor. Como falei, ele tem um objetivo. Esse clamor é consciente porque tem uma direção. É alguém que já viveu experiências com esse Deus. É alguém que conhece o poder do Senhor. E por isso ele clama desta maneira. E note agora o verso 2, olha que interessante, ele vai falar: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos que os teus ouvidos, as minhas súplicas. Ele faz um pedido, mas aqui também está embutido, tem um tom aqui de confissão. Senhor, escuta a minha voz, ouve as minhas súplicas. E ele se expressa dessa maneira, amados, porque ele sabe que ele não tem merecimento algum. Por isso ele clama desta maneira. Sabiamente ele saberia que o Senhor estaria ouvindo na sua onisciência, onipresença, a sua voz. Mas podem perceber que está embutido aqui a sua confissão de pecado. Ele fala: Senhor, por favor, escuta minha voz.
Estejam atentos os seus ouvidos, porque ele sabe que ele não merece ser ouvido. Por isso ele clama ao Senhor. E na realidade termina o versículo: escuta, Senhor, o que? As minhas súplicas. E súplicas, amados, nós sabemos que é muito mais do que um pedido. É um pedido que é insistente, que também é humilde e também pode ser desesperador. Por isso ele clama ao Senhor: eu suplico a Ti, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo a Ti. E o verso 3, caminhando mais um pouquinho, ele vai falar: Senhor, se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Esse se observares, amados, ele está bem próximo do manter em custódia segura, reter. Esta mesma expressão observar, depois os irmãos podem olhar lá em Gênesis 37, no versículo 11. Lembram da história de José? Quando José conta o sonho a seus pais, a seus irmãos, do que aconteceria? Vai falar ali, vai estar usando esta mesma palavra, vai falar que o pai de José, ele observa o sonho de José e guarda no seu coração. O verso 11 vai estar falando isso. Pode estar na sua versão aí, que ele vai considerar o sonho de José e vai guardar consigo. É esta mesma palavrinha aqui. Então ele vai falar assim: Senhor, se o Senhor considerar os nossos pecados, é interessante, irmãos, que ele tira desta primeira pessoa, ele tira dele e coloca uma interrogação no final e fala quem? Já levando para quê? Ninguém vai subsistir. A NVI vai traduzir assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Quem poderia escapar? Ninguém. Então, quando ele faz essa observação, terminando com esta interrogação, na realidade, ele está reconhecendo não somente a sua condição, mas a condição de toda a humanidade. Não há quem possa escapar, se o Senhor verdadeiramente observar no seu coração. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, usando os Salmos 14 e os Salmos 53, um texto bem conhecido, em Romanos ele vai estar falando no capítulo 3, dos 10 a 12, como está escrito: não há o quê? Um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E ele vai completar no versículo 23, também muito conhecido, porque todos pecaram e destituído ou carecem da glória de Deus. Então é isso que o salmista ele está reconhecendo aqui: ninguém, Senhor, tem condições, se o Senhor verdadeiramente observar, reter os nossos pecados. É isso que ele vai falar aqui. E nós podemos perceber aqui, amados, quando o salmista ele declara isso, ele vai aqui reconhecer na realidade a misericórdia de Deus. Porque o que é a misericórdia de Deus? É nós não recebemos de Deus aquilo que nós merecíamos. Então é isso que ele está falando aqui. Se o Senhor observar, não vai sobrar ninguém. Então a misericórdia de Deus é isso, é nós não recebermos do Senhor aquilo que todos nós merecíamos receber, que é a morte. É a morte. E ele vai compreender isso, em outras palavras, mas está aqui implícita a misericórdia de Deus. Amados, John Owen, conhecido como o príncipe dos puritanos, olha o que ele vai dizer a respeito disso. É impossível o homem triunfar com seus pecados quando for submetido ao juízo de Deus.
É impossível o homem prevalecer com seu pecado quando ele for submetido ao juízo de Deus. Não tem como escapar. Não há como escapar. É isso que ele compreende e declara nesta oração ao Senhor, neste cântico ao Senhor. E o verso 4, caminhando mais um pouco, o que ele vai falar? Contigo, Senhor, porém, está o quê? Está o perdão para que te temam. Então, o que o salmista ele entende aqui? Se conosco está o pecar, contigo, Senhor, está o perdão. É isso que ele está declarando aqui. Se conosco está a condição de pecador, com o Senhor está o perdoar. A prerrogativa, amados, de perdão é sempre de Deus. É Ele. E o salmista, ele vai afirmar sua condição de pecador e a condição de Deus em perdoar os pecados. É isso que ele está falando aqui. Senhor, está contigo. O perdão vem de ti. E percebam também que nesta declaração do salmista, amados, não há qualquer prepotência da parte do salmista em tentar justificar os seus erros, os seus pecados, ou escapar por seus próprios méritos. Ele já define: Senhor, se o Senhor observar, não sobra ninguém. Contigo está o perdão. Não há nada que a raça humana possa fazer que consiga se livrar do perdão por seus próprios méritos. Ele não tenta em nenhum momento justificar o injustificável. E olha o que diz Daniel, capítulo 9, verso 8 e 9, na versão NVI. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes e nossos antepassados estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebelde. Esse texto vai completar aquilo que acabamos de dizer. Daniel aqui reconhecendo: nós estamos envergonhados de termos pecado contra o Senhor. E o Senhor é misericordioso, perdoador, apesar da nossa rebeldia, apesar dos nossos delitos. E completando o verso 4, queridos, o salmista também vai falar algo muito interessante. Ele vai agora conciliar o perdão de Deus ao temor que lhe é devido. Porque ele vai falar o quê? Senhor, contigo está o perdão, mas tem um objetivo: para que te temam. Este é o propósito de sermos perdoados pelo Senhor. É para adoração do nome do Senhor. É para exaltação do nome do Senhor. É para temermos o Senhor. Guardem isso, amados. Só teme ao Senhor quem reconhece o preço pago por ter sido perdoado. Só teme ao Senhor quem reconhece, quem tem o conhecimento do preço, do valor que foi pago para que o perdão nós pudéssemos alcançar. E é isso que o salmista vai falar. É para que temam ao Senhor. Interessante que, lembrando de Paulo escrevendo também aos Romanos, no finalzinho do capítulo 5, ele vai estar falando ali sobre a graça, e ele vai terminar ali dizendo o quê? Aonde abundou o quê? O pecado, superabundou a graça. Mas eu acho que eles não compreenderam muito bem isso, porque ele tem que rapidamente escrever o capítulo 6, e ele começa: não, como poderemos viver no pecado? Porque eles estavam pensando: opa, se
onde abundou o pecado, vai superabundar graça, então quanto mais nós pecarmos, mais graça vai ter. Aí Paulo, não é desta maneira. Como poderemos nós vivermos no pecado se já morrermos por Cristo, em Cristo Jesus? Não há condição. Então verdadeiramente se encaixa, irmãos, verdadeiramente só teme ao Senhor com quem reconhece o valor que foi pago por cada um de nós naquela cruz. Isso é muito importante, é muito sério. Caminhando um pouco mais, verso 5 e o verso número 6. Vai estar falando para nós. O salmista ele vai repetir aqui nessa expectativa, né, de verdadeiramente ser perdoado por Deus. Ele vai repetir, preste atenção no verso 5 e no verso 6. Ele vai repetir 4 vezes: eu aguardo, a minha alma o aguarda, eu espero, eu anseio. Olha só a ênfase que ele dá nesta questão do aguardar, do esperar. E se nós trazemos para os nossos dias hoje, esperar, aguardar, está ligado a tempo. E nos nossos dias hoje, amados, ninguém quer esperar mais nada. Eu estava me lembrando da pregação do pastor Domingos, né? Aqui quando ele falava da tecnologia no aniversário da igreja no sábado, né? E ele falava, não, tudo a tecnologia, tudo ao alcance de um toque, né? E as coisas vão se resolvendo, todo mundo esperando desta maneira, as coisas, porque está tudo muito rápido, ninguém quer esperar, ninguém tem paciência de esperar nada. E o salmista aqui, ele vai focar nisso. Senhor, olha o que o texto diz: Senhor, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. O 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que algo muito importante, amados. Nós vemos que a ênfase aqui não está em saber esperar, mas está em quem esperar. Ele fala, eu aguardo, mas é no Senhor. A minha alma o aguarda. Eu espero, não é isso que ele fala? Eu espero na sua palavra. Eu anseio pelo Senhor. Então a ênfase não está nem nesta virtude de saber esperar, mas verdadeiramente em quem nós estamos esperando. E o salmista declara isso: eu espero no Senhor. E a espera, ela está ligada à dependência, irmãos. Percebam isso, quando nós temos que aguardar, nós temos que esperar, nós estamos dependentes de alguém, de alguma coisa. E no caso o salmista, ele está dependente do Senhor, que é o nosso caso também, a dependência do Senhor. Nós precisamos aguardar no Senhor, numa total dependência. E notem que o salmista, ele espera, ele aguarda por ninguém menos do que o próprio Deus. Pelo próprio Deus. Ele não aguarda em alguém que está aguardando o Senhor. Ele aguarda no próprio Senhor. Isso precisa ficar bem claro. Porque às vezes nós aguardamos em alguém que está aguardando ao Senhor. Não falo de relacionamento, nós precisamos confiar, estarmos juntos em oração. Mas ele aqui, ele aguarda no Senhor. Ele anseia pelo Senhor. Paulo escrevendo a segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso 12. Eu sei em quem tenho crido. Bem conhecido, né? Sei que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia.
É esperar em dependência, irmão, com dependência, na dependência de Deus. Até no cantor cristão, né, o hino 477, né? Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Esta é a expectativa do salmista. Senhor, eu sei, eu tenho consciência a quem eu estou clamando, e eu espero no Senhor, porque eu sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu tenho convicção de que o Senhor está cuidando de mim. Isso é muito bom. Ter isso, ter essa certeza, ter essa convicção, esperar pelo Senhor. E ele termina o verso 5 dizendo: eu espero o quê? Eu espero na tua palavra, Senhor. Na realidade, irmãos, ele espera na palavra de um Deus que não é homem para mentir. Não é isso que está em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não confirmaria? Então essa é a esperança dele. Eu espero na tua palavra. Na palavra de um Deus que promete e cumpre. Na palavra de um Deus que prometeu que todos aqueles que forem fiéis a Ele, certamente estará em suas mãos, guardados, protegidos. Olha o que Isaías diz em capítulo 40, verso 31, sobre o esperar no Senhor. Mas aquele que espera no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Guardem isso, irmãos, hoje tem muita gente exausta, muita gente cansada porque não tem esperado em Deus. Não tem esperado em Deus. E olha que ele não fala que não anda não, olha aqui, ó, vai andar e não vai se cansar, vai correr e não vai ficar exausto. Por quê? Porque espera no Senhor. Tem gente correndo de um lado para o outro, vai e volta, vem e vai, cansa, se exausta, porque não tem esperado em Deus, não tem esperado no Senhor. Eu me lembro de algo muito interessante também que acontece conosco. Certamente, se você não falou, você ouviu isso. Nós, como pastores, a gente sempre ouve, porque a gente sempre está perguntando, né, por alguém e tal, principalmente que está enfermo, está numa situação difícil. Geralmente é assim, ó, você pergunta assim: irmão, irmã, como vai fulano? Às vezes a pessoa está enferma. Ah, pastor, ah, irmão, ah, irmã, agora só Deus. Não é assim a expressão usada? Ah, agora só Deus. Como está na moda aí falar em instância, né? Como se Deus entrasse apenas na última instância. Ah, agora só Deus. Na realidade, irmãos, que bom que é só Deus. Na realidade, sempre foi só o Senhor e sempre será só o Senhor. Sempre. O Senhor vai usando os recursos humanos, mas Ele está em todo o processo, Ele está em toda a etapa. Mas nós costumamos a dizer, agora só Deus. Agora sempre foi só Deus. Aquele que espera no Senhor, sempre é só o Senhor. Não há como ser diferente. É dependência, é espera. É muito bom esperar no Senhor. Caminhando mais um pouquinho, o verso 6, ele vai dizer
algo muito interessante também. A minha alma, o que? Ela anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E ele repete, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele vai dizer que que a sua alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam, que trabalham à noite, o clarear, o dia raiar. E eu fiquei pensando sobre isso, e até conversei com o irmão lá da igreja, o Douglas. Esses dias eu conversei com o Douglas, que é um irmão lá da nossa igreja, que ele é supervisor de segurança, né? Então ele supervisiona vários profissionais que trabalham em vários condomínios, né? Então a função dele é estar visitando durante o dia e também durante a noite. E a função dele é essa. E eu fui conversar com ele, eu falei assim, quais são as dificuldades, já baseado nesse texto, né? E fui falando quais as dificuldades de trabalhar à noite, de verdadeiramente ter responsabilidade de vigiar um patrimônio, né, que geralmente nunca é seu, né? Você está trabalhando ali, é sempre tomando conta de alguma coisa para uma outra pessoa. E na realidade, primeiro ele vai repetir, o salmista ele repete aqui, mostrando a intensidade desse anseio dele. Por isso ele repete, eu anseio mais que os guardas esperam amanhecer, mais que os guardas. Então ele frisa 2 vezes isso para mostrar a intensidade desse anseio dele. E é muito interessante isso. E voltando à conversa com o Douglas, eu perguntei isso para ele, e ele falou várias coisas, e uma delas ele falou, pastor, uma das dificuldades é a incerteza da noite. Por que a incerteza da noite? Porque a nossa visão é limitada. Imagina alguém tomando conta de um patrimônio onde ele não consegue enxergar muito longe. Então a angústia e a ansiedade deles é que a noite passe logo, para que o dia venha, para que então o campo de visão dele possa ser ampliado, e também ele possa ir descansar, se ele trabalhou no turno da noite, né? Vamos embora descansar, né? Que as horas já demoram a passar também. Mas é isso. Então o anseio pela luz da manhã traz segurança. E é essa uma das expressões do salmista. Eu anseio mais do que os guardas, da incerteza da noite, mas que quando vê a luz do dia, traz o conforto, traz a segurança, traz o alívio. Aí eu fui buscar alguns textos. 2 Samuel 23, 3 e 4. Olha o que a palavra diz. Vai estar falando do rei Davi, mas apontando para o rei dos reis. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que dominem no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Aqui na realidade apontando para o Senhor Jesus Cristo. Então a tranquilidade, ele será o quê? Como a luz da manhã. E o salmista ele vai assimilar isso, mesmo no seu tempo sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, sem ter essa convicção, sem ter essa noção, mas ele anseia pelo amanhecer, porque a luz traz segurança. A luz traz verdadeiramente segurança. John Owen, em um outro comentário, ele vai falar algo muito importante, também sobre o verso 5 e o verso 6, sobre esperar. Ele vai fazer uma comparação com alguém que está enfermo. Ele vai falar assim, muito mais do que um doente que espera um medicamento
para aliviar a sua dor, o doente, na realidade, ele quer logo o cirurgião que tem o poder, que tem condições de arrancar o motivo da sua dor. E é nesse sentido que o salmista fala: eu espero diretamente naquele que tem condições de tirar o pecado da minha vida, de me libertar, de me livrar. Então Joe Owen vai fazer esta comparação: mais do que um enfermo que não se contenta com um remédio que vai aliviar temporariamente a sua dor, mas ele espera logo pelo médico cirurgião que vai arrancar a causa da dor. Esse é o nosso Deus. Ele tira, ele arranca, ele tem o poder de tirar aquilo que está causando o nosso lamento, a nossa profundeza, o nosso abismo. Seguindo mais um pouco, verso 7 e o verso 8. Ele vai entrar em algo também tremendo. E interessante aqui, parece que o salmista, irmãos, mesmo nas profundezas, porque não fala que ele saiu das profundezas, ele está aguardando, ele já tem, parece que ele tem, como nós lemos Isaías 40:31, parece que ele já sente aqui as suas forças renovadas. Dá um entender aqui, desta mudança para o verso 7, o verso 8, que ele tem as suas forças já renovadas, que o seu coração, nessa espera pelo perdão de Deus, já está sendo amenizado, já está sendo consolado. E essa espera confiante no Senhor, com fé, já conforta o seu coração. Por que eu digo isso? Olha agora ele tira o foco dele: Senhor, não sou eu mais que estou esperando. Ele gira para o povo, né? Olha o que o verso 7 vai dizer: espere Israel no Senhor. Então aqui já mostra que ele já foi confortado por esta palavra de Deus, por essa espera no Senhor, que já trouxe esta tranquilidade para o seu coração, e ele quer compartilhar isso agora com todos. Esperem vocês no Senhor. Israel, aguarde no Senhor. E Bacém, esperem no Senhor. É isso que ele vai estar transmitindo. Por quê? Aí o verso completa aqui: porque no Senhor há o quê? A misericórdia. Vocês podem esperar, porque é fato, é convicto que há misericórdia no Senhor. E nele é o quê? Copiosa redenção. A copiosa redenção. A certeza da misericórdia e da redenção para todos os que creem. Ele afirma isso: há misericórdia em Deus. Esperem no Senhor. A copiosa redenção, é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. E interessante que o verbo esperar aqui é o mesmo que ele utiliza para ele lá no verso 5. É o mesmo sentido. Então aquilo que verdadeiramente já acalentou o seu coração, ele está agora compartilhando com todo o povo. Este mesmo sentimento. Pode esperar, porque eu já estou esperando, porque eu já estou convicto, porque eu já estou certo. Esta é a ideia. Espere, porque há misericórdia e copiosa redenção. E copiosa por quê? Porque são muitos os pecados do povo, porque são muitos os nossos pecados. E redenção, nós sabemos, vai envolver o quê? Preço, pagamento. Pagamento. E na realidade, irmãos, quando o salmista, ele principalmente completa esse verso 7 e o verso 8, ele aponta para uma misericórdia e uma redenção que está muito além da nação de Israel.
muito além. Vai para o Israel de Deus, o povo de Deus, todos aqueles que são chamados pelo Senhor, para cada um de nós nesse tempo. Então aponta para isso. Jeremias 31:34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Pastor Léo comentou aqui, né? E não me lembrarei mais dos seus pecados. Guardem isso, amados, nas profundezas do salmista soou a palavra de Deus de que o perdão, tanto para ele quanto para todo aquele que confiar no Senhor, porque houve uma propiciação, um oferecimento, né, feito para redimir o pecado de todo aquele que crê em Jesus. Então Jesus foi oferecido a propiciação para remir não só o salmista, mas todo o povo de Deus, todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero partir agora para algumas conclusões aqui. Algumas aplicações muito importantes também para nossas vidas. A primeira aplicação: não há lugar tão profundo que você clame e não possa ser ouvido pelo Senhor. Não há lugar, não há condição tão degradante que você clame e não possa ser ouvido pelo Senhor. Por quê? Salmos 139, 7 a 10. Salmos muito conhecido também. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Não há lugar tão profundo, não há dificuldade tão extrema que te impeça de clamar e de ser ouvido pelo Senhor. Na sua soberania, Ele está em todos os lugares, é isso que o salmista declara. Não há como fugir do Senhor. Uma segunda aplicação para nós esta noite: não tente justificar o pecado. O melhor é clamar, chorar com arrependimento das suas profundezas, buscando obter o perdão do Senhor. Não tente justificar. Lembra Adão? O que ele fez? Primeira coisa foi tentar justificar, né? Senhor, foi uma mulher que o Senhor me deu. Não tente justificar. O salmista, ele não tentou se justificar. Ele logo declarou quem era o Senhor e quem era ele. Falou: o Senhor é o perdoador, eu sou o pecador. Não tentemos justificar o pecado. O melhor é clamar, é chorar com arrependimento, seja qual for a nossa profundeza, na busca por esse perdão de Deus. Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia de Deus. O que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Mais um.
Esperar no Senhor significa tranquilidade em oposição à pressa e desespero de espírito. Vou repetir, está aí também, né? Esperar no Senhor significa tranquilidade em oposição à pressa e desespero de espírito. Na realidade, quando nós esperamos no Senhor, pode o mundo acabar, irmãos. Pode o mundo acabar. Mas a paz, a tranquilidade, porque nós sabemos que estamos sendo sustentados, estamos esperando no nosso Deus. E isso é uma luta constante para nós, porque é em oposição à pressa. Nós queremos as respostas. E o desespero de espírito, o espírito desesperado, toma atitudes até mesmo contra o próprio Senhor. Segunda Coríntios, um texto para isso. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos sofrer. Esta oposição, a pressa, o desespero do Espírito vai bater à nossa porta. Mas esse texto, em tudo somos atribulados, Paulo vai falando dentro do contexto ali que ele estava vivendo. Mas nada de angústia, perplexo, mas não desanimado, perseguido, mas não desesperado, abatidos, mas não destruído. Isso é um nosso consolo, irmãos. Essa é a palavra que verdadeiramente tem que nos impulsionar a continuarmos em adoração ao Senhor. E uma última aplicação para nós esta noite. A redenção daqueles que creem em Jesus é para uma salvação que durará para sempre. Descanse nisso, amados. Nós precisamos descansar nisso. A redenção daqueles que creem em Jesus é para uma salvação que durará para sempre. Lembra da lei? O povo foi ensinado, né? Para até culminar no grande sacrifício de Cristo Jesus. Todo ano, leva lá o seu animalzinho, que o sacerdote sacrifica para pagar o pecado. Mas isso não era duradouro, mas era um apontamento para aquilo que Jesus Cristo verdadeiramente fez por cada um de nós. Texto, Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos o quê? A redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redimidos em Cristo, somos perdoados. E um perdão para uma salvação eterna. 1 Pedro 1, 18, 21, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da fundação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio deles vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Que maravilhosa palavra de Deus. Que maravilha é a palavra de Deus, amados. E como falei, eu quero terminar. Termino agora. Clamemos ao Senhor. Vamos continuar esperando no Senhor, porque certamente
aquilo que está revelado na sua palavra se cumpre e continuará se cumprindo na vida daqueles que creem no Senhor. Igreja de Deus, povo de Deus, nós temos um Deus que verdadeiramente cuida de nós. Cuida de uma forma espetacular. O ofendido ofereceu para nós a remissão, a rendição. E nós só podemos dar glórias, temer a esse Deus e verdadeiramente segui-lo, independente das circunstâncias. Independente das circunstâncias. Como o salmista, ele conclui aqui, mostrando para nós que mesmo na sua profundeza, nos seus pecados, nas suas limitações e dificuldades, ele espera no Senhor. Que continuemos a esperar no Senhor, irmãos, o autor e o consumador da nossa fé. Vamos orar? Quero convidar o pastor Léo para estar aqui orando. Quero convidar a igreja a se colocar de pé. Vou pedir o pastor Léo para estar orando e já também devolvendo a palavra a ele. Vamos orar, amados. Agradecer ao nosso Deus pela palavra dele, que foi exposta, e orar para que o Espírito Santo de Deus venha testificar, trazer luz, iluminar a nossa mente para o entendimento daquilo que foi exposto. Ó Deus, nós te louvamos nessa noite, ó Deus, porque toda vez que a tua palavra é aberta e é exposta, ó Deus, como foi feito aqui nesta noite, é impossível não sairmos daqui sem lições, ó Pai, para a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra que revela o nosso coração. Obrigado, Deus, porque com a mesma mão, ó Deus, que ele revela, ele também traz consolo. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor mostra o pecado, mas não é para nos abater. O Senhor mostra os nossos pecados para poder, ó Deus, dizer de que existe um Deus, Ele mesmo, que vai estar trazendo paz ao nosso coração. Ele mostra o pecado para poder nos fazer caminhar de forma reta na presença dEle. Que você possa nessa noite ter sido visitado pelo Senhor. E que Deus possa já te mostrar, se Ele não te mostrou nessa noite, mas que a palavra dele continue ecoando na sua vida e no seu coração, para que ele venha revelar totalmente como está o estado do teu coração. E, ó Deus, nós te louvamos para que isso aconteça. Para que o Senhor, ó Deus, realmente, ó Pai, capture mentes e coração aqui neste lugar. Porque não existe outro lugar, ó Deus, para viver se não for na dependência do Senhor. Não existe outro caminho a não ser o caminho estreito que nos conduz para a eternidade. Ajuda-nos a entender isso, Pai. E que o Senhor esteja, ó Deus, realmente completando a tua obra nas nossas vidas. Por favor. Te louvamos pela vida do teu servo, pastor Luiz Fernando, que se preparou, que veio carinhosamente, ó Pai, compartilhar da tua palavra. Que ele também saia daqui edificado pela mesma palavra que ele trouxe aos nossos corações. Que o Senhor o acompanhe nas suas decisões, na sua vida, ó Pai, que ele possa, meu Deus, entender do Senhor aquilo que o Senhor, ó Pai, está falando com ele nesse tempo, e que ele, ó Pai, se submeta a Ti em todo momento. Oramos por ele também agradecidos, ó Deus, pela vida dele, pela sua família,
que estiveram conosco aqui nessa noite. Dispensa, ó Pai, para os nossos lares, na certeza, meu Deus, de que não existe outro Senhor que devemos nos curvar. Somente o Senhor merece toda a nossa atenção. Que venhamos nos curvar diante do Senhor em todo o tempo. Porque aquilo que o Senhor fez por nós na cruz foi suficiente. Te louvamos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, Senhor.